Pessoal, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu quero falar um pouquinho hoje como que funciona o reino de Deus. Já que nós estamos no reino de Deus, a gente tem que saber como o reino funciona. O que é reino de Deus? Olha para cá um pouquinho. Nós estamos vivendo em um lugar, o mundo, o sistema de governo é de Satanás. Ele governa não o mundo, o sistema de governo. Por exemplo, as regras que regem aí fora, ele que te dá as regras. Por que o divórcio lá fora é aceito? Por que agredir o outro lá fora pode? Falar palavrão pode? É o estilo de reino dele. Quando Jesus pisou aqui na terra, ele veio implantar o seu reino. Ele diz, aí fora o pessoal age assim, mas agora eu vou implantar o meu reino. Por isso que por diversas vezes você vai ver Jesus assim, o reino de Deus é assim, o reino dos céus é assim. Ele está dizendo, eu quero que vocês, meu povo, se enquadrem no meu reino, tá? E hoje eu vou ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Jesus vai falar 7 parábolas, explicando como que é o reino dele. A mensagem, vou fazer de tudo para terminar hoje, tá? Mas vai ser bem legal, Deus vai falar conosco. Diz assim, no mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, ele sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que ele entrou num barco e se sentou. Todo o povo estava em pé na praia, e falou-lhes por muitas coisas, por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60, e a outro 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos ler agora a segunda parábola, que é do joio, versículo 24. Essa é a primeira parábola, eu vou dar uma pinceladinha em cada uma delas. A segunda parábola que ele contou aí, propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Quando porém a erva cresceu e começou a espigar, e então apareceu o joio, chegaram pois os servos do proprietário e disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde pois vem o joio? Respondeu-lhe, algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-los? Jesus porém lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, o trigo porém, recolhei no meu celeiro. Essa é a segunda parábola. Agora vamos ler a terceira, essa agora é pequenininha, versículo 31, a terceira e a quarta, são 7, propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Repare que até agora só fala de semente, o qual realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças, e que faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Espera só um pouquinho, Simone. Lembra que na primeira parábola as aves queriam comer a semente? Agora as aves estão aninhado dentro dela. Porque sabe quem são essas aves? Muitas vezes, eu e você, que às vezes falava mal do Evangelho,
e hoje nós estamos aqui aninhados na igreja. É isso que o Evangelho faz. Essa é a terceira. A quarta agora, vamos lá, Simone, pode virar. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até que ficou tudo levedado. Todas essas coisas Jesus falou por parábolas, e sem parábolas nada lhe falava. Agora vamos para a quinta e a sexta, versículo 44, Simone. Terceira e a quarta, agora é a quinta e a sexta. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde, e então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem que negociava e buscava boas pérolas. Essa é a sexta. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. A última agora é a da rede. Eu acho que está nessa sequência, Simone. Acho que está na sequência. Vamos lá. Igualmente, é isso mesmo. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, a qual apanhou toda espécie de peixes. E quando cheia, guarde isso aí, puxaram para a praia, e sentando-se, puseram os bons em um cesto, e os ruins, porém, lançaram fora. E assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Põe a mão no coração. Senhor, essa é a tua palavra. Usa-me nessa noite com sabedoria, com graça, com unção. Dê-me as palavras certas, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Que nada venha atrapalhar o nosso aprendizado, e que nós saiamos daqui melhores, transformados para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Jesus, ele vai explicar o seu reino através de parábolas. Primeiramente, o que são parábolas? Parábolas são pequenas histórias que você conta para ilustrar. A palavra parábola no grego é a mesma coisa que colocar ao lado, para você entender. As parábolas têm um poder enorme de explicação. Jesus foi considerado o mestre das parábolas. Por exemplo, quando Jesus quis falar sobre o amor do Pai, sobre perdão dos pecados, ao invés de Jesus dar um show de teologia, ele vai contar a parábola do filho pródigo. Coisa espetacular, né? Sem aprofundar na teologia, ele nos explica que o amor de Deus, o perdão do Pai, é a mesma coisa que aquele filho, quando saiu, fez um monte de bobagem, aprontou, voltou, e o pai o recebeu de braços abertos. Olha o poder da parábola. Então, parábola é isso, histórias que contam para a gente entender. Então vamos lá. O que levou Jesus a contar essas 7 parábolas? Preste atenção. Por que Jesus falou isso? Aí eu fui ver o contexto. Jesus não falou isso aqui à toa. Por isso que o versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia. Então o que aconteceu naquele dia que fez o Senhor contar as parábolas? Se você ler o capítulo 12, que é a sequência, Jesus teve um dia ruim, irmãos. Pensa num dia ruim. Ele estava com seus discípulos no meio do milharal, foi pegar espiga lá. Os fariseus acharam ruim porque era sábado, criticaram ele. Jesus veio para a igreja, tinha um homem da mão seca, Jesus curou aquele homem, e era sábado. Dentro da igreja, o pessoal meteu o pau em Jesus. Aí veio um endemoniado, Jesus liberta o endemoniado. Aí as pessoas que estavam em volta falaram: sabe por que ele está expulsando demônio? Porque ele também tem demônio. Acusaram Jesus. E se não bastasse, falaram assim: você não é filho de Deus? Dá um sinal para nós. E os discípulos vendo tudo. Que dia terrível. E para piorar, ele está pregando para sua família, vem a sua mãe e os seus irmãos querendo tirá-lo da casa. Gente, o dia difícil. Você já teve um dia que você fala assim: para que eu acordei? Tem dia que você fala assim: é melhor eu ter ficado em casa. Desculpa, é melhor eu ter ficado na cama. Tem
Tem dia que, se você pudesse, você riscava da sua agenda. Mas sabe o que Jesus me ensina? Sempre quando um dia estiver ruim, sabe aquele dia terrível? Ao invés de você reclamar, ao invés de você murmurar, nós vamos fazer como Jesus. Se o dia está ruim, eu vou começar a pregar o evangelho do Senhor, porque quando o dia está ruim, é sinal que Deus quer fazer uma coisa boa na sua vida. Foi um dia difícil que Jesus se inspirou essas 7 parábolas. Jesus está me ensinando, dia ruim quer dizer que Deus quer lhe dar mais sabedoria, que Deus quer lhe dar mais graça, e que Deus quer realizar uma coisa boa na sua história. Então sempre quando o dia estiver ruim, não murmura, não critica, entenda que Deus quer te ensinar algo. Jesus, você pode contar, ele enfrentou 7 problemas, mas ele compôs 7 parábolas, porque para cada problema do seu dia, Deus tem uma resposta, Deus tem uma palavra, e Deus tem um agir especial. Quem sabe você não está vivendo um dia bom, você não está vivendo um mês legal, mas se prepare, porque no meio desse seu dia mal, Deus vai realizar uma coisa boa. Deus vai fazer algo especial. Sabe o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos? Eu estou sendo perseguido, eles estão me caluniando, mas o reino de Deus não vai parar por causa dos problemas. Olha, outra coisa que Jesus me ensina: Jesus foi rejeitado na seara, foi rejeitado no templo, que ninguém queria ouvir a mensagem dele. Jesus foi rejeitado na rua, ninguém queria ouvir Jesus. Sabe o que ele fez? Já que não querem me escutar na rua, no templo, sabe o que eu faço? Arrumou um barquinho, foi lá na beirada da praia, irmão, subiu em cima de um barco e começou a pregar. Olha, Jesus está me ensinando, não tenha vergonha do evangelho, não tenha vergonha de pregar essa palavra. Pode ser em cima de um barco, pode ser no púlpito, pode ser na rua, mas não se envergonhe do evangelho, porque essa palavra tem poder, essa palavra salva, essa palavra cura, essa palavra transforma. Não tenha vergonha do evangelho. Pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Graças a Deus. Então guarda isso, querido, guarda isso, guarda isso. Quando o dia estiver ruim, é porque Deus quer fazer uma coisa boa. Então vamos lá, vamos falar então das parábolas, rapidinho. Peguei aqui as 7, 2 são semelhantes, aplicações rápidas. Vamos lá. Por que Jesus começa a falar do reino dele, da semente? A primeira parábola que Jesus conta é a parábola do semeador. Simples. Ele está dizendo, o meu reino, gente, não tem varinha de condão, não tem mágica, não tem oração poderosa, não. O meu reino, se vocês quiserem participar, é semente. Isso quer dizer o quê? Você vai colher o que você planta. Reino de Deus não tem mistério, irmãos. É semeadura. Gálatas 6:7. Irmãos, não vos engane, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Se você não está feliz com o que você está colhendo, olha como é que está a sua semente. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei arrebentado, meu casamento destruído, minha vida de mal a pior. Sabe o que mudou? As sementes que eu comecei a plantar. Sabe quando o meu casamento mudou? Quando eu plantei boas sementes na vida da Flávia. Passei a tratá-la com respeito, não gritava mais com ela, passei a amá-la, e de tanto plantar semente boa nela, eu estou colhendo. Minha vida financeira mudou por quê? Porque eu aprendi que eu tenho que plantar.
Por que a minha vida espiritual mudou? Porque eu passei a plantar oração, eu passei a plantar vinda à igreja, eu passei a plantar perdão. Agora, por que a vida de muitos não mudam? Porque frequenta a igreja há 30 anos e continua jogando as mesmas sementes que jogava no mundo. Reino de Deus não tem segredo, é o que Jesus está dizendo. Se você quer que a sua vida muda, Ele tem sementes para nós. A palavra dele é a semente. Começa a mudar a tua semeadura, que você vai ver se daqui uns dias seu casamento não muda, tudo na sua vida transforma. Porque evangelho não tem segredo, evangelho é lei da semeadura. Outra coisa, em cima dessa parábola aqui, Jesus vai dar uma lição linda. O semeador sai jogando a semente. Ele joga 4 sementes e 3 se perdem. Sabe o que Jesus estava os ensinando? Preste atenção aqui. O poder da palavra. A semente é a palavra. Satanás, ele vai fazer de tudo, para que você não ouça, para que você não interesse, para que você não leia. A parábola do semeador me explica que o que muda a vida do homem, antes de tudo, é a palavra. Por que nas igrejas hoje, irmãos, o diabo está tentando tirar a palavra? Tem igreja que é 2 horas de culto, 1h30 de louvor, e a palavra, 15 minutos. Por que quando a gente faz um evento de louvor, traz um cantor famoso, lota, traz um pregador? Ele quer roubar a palavra, ele não quer que você entenda. Por que quando eu estou pregando eu fico assim, ei, olha para mim, olha para cá? É porque aqui em cima a gente vê a facilidade que o diabo rouba a atenção da pessoa. Uma pessoa que levanta, roubou a atenção. Um besouro que voa, roubou a atenção. Porque o diabo sabe o poder que tem essa palavra. Ele não quer que você leia. Quando você lê, começa a embaraçar as vistas. Você lê e não entende, aí você guarda ela, porque ele sabe que essa palavra, irmãos, essa palavra tem promessas preciosíssimas. Ele sabe que a partir do momento que você parar para ler essa palavra, a sua vida vai ser transformada. Ele sabe que o dia que você passar a praticar essa palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. Ele não quer que você preste atenção. Ele não quer que você entenda. Ele faz um monte de coisas, é distração, é preocupação, mas eu vim aqui em nome de Jesus para te dizer, essa palavra aqui, quer homens queiram ou não, diabo querendo ou não, essa palavra ainda continua tendo poder, essa palavra ainda continua sendo a palavra de Deus, e tudo que está escrito aqui, ela vai se cumprir, porque Deus zela pela sua palavra, para que se cumpra. Então zele por ela, zele pela palavra, zele. De forma prática, nem que seja 15 minutos, leia. E quando você chegar na igreja, por favor, a hora da palavra, não converse. Se tiver alguém do seu lado que conversa muito, sai de perto dele. Pelo amor de Deus, zelo pela palavra, porque sem palavra não tem transformação. Outra coisa que Jesus estava dizendo aqui nessa parábola aqui: aprenda a lidar com as perdas. Quantas sementes que o semeador lançou na terra? 4. Quantas se perderam? Isso quer dizer o que? Que no reino de Deus, filho, a gente vai perder muitas vezes. Você vai jogar semente, ela vai perder. O reino de Deus não é só vitória, como muitos cantam aí. O pessoal vive um evangelho utópico, dizendo que você não vai sofrer, que você vai ter todas as portas abertas. Quem falou isso? Se o semeador, rapaz, perdeu 3 sementes, você acha que a gente não vai perder?
De vez em quando a gente perde dinheiro, de vez em quando a gente perde pessoas, de vez em quando a gente perde emprego, de vez em quando a gente perde saúde. O Evangelho tem perdas. Mas você sabe o que o semeador me ensina? Eu estou perdendo sementes, mas eu estou jogando, eu não vou parar. A porta não está abrindo, mas eu estou jogando semente. A vida não está do jeito que eu queria, mas eu estou jogando semente. E é tão maravilhoso que ele perdeu 3 sementes, mas uma semente que brotou. O natural em cada espiga era dar de 10 a 15. A espiga que deu fruto rendeu 30, 60, 100 por 1. Deixa eu liberar uma palavra. Ainda que você esteja perdendo, uma semente que brotar, uma vitória que Deus vai dar a você, vai suprir todas as perdas que você já teve, porque muito mais Deus tem para te dar do que aquilo que você perdeu. Assim diz o Senhor. Assim é o reino de Deus. Vamos lá para a segunda parábola. O que é que Jesus vai nos explicar agora? Ele vai mudar. Agora ele vai falar da parábola do joio e do trigo. Na primeira parábola, preste atenção, a semente é a palavra. Na segunda parábola, sabe quem que é a semente boa? Nós. Por que a palavra se tornou a semente, e agora a semente se tornou a pessoa? Por simples, porque a gente se transforma naquilo que você recebe. Se você receber a palavra, você vai se tornar uma pessoa cheia da palavra. Se você receber o Espírito Santo, você vai ser uma pessoa espiritual. Mas deixa eu aplicar aqui. Por que Jesus contou essa parábola? Para tudo e olha aqui. Naquela época, eles tinham o seguinte pensamento: o reino de Jesus vai acabar com tudo quanto é gente que não presta. O fofoqueiro, Deus ó. O mentiroso, Deus ó. Aquela pessoa que causa intriga, Deus ó. A gente hoje não tem esse pensamento também? A gente não consegue entender como que na igreja tem gente ruim. Aí a gente, eu vou sair da igreja por causa do fulano. O fulano está na igreja, mas é assim, 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 assado. Querido, quem falou que reino de Deus, ele vai tirar os ruins? Se a gente entendesse isso. O fulano é da igreja? Mas o fulano é desse jeito. Aí quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, preste atenção agora. Ele está dizendo o seguinte: eu plantei o trigo, eu plantei, mas o inimigo também vai plantar pessoas que não eram para estar. Ele está dizendo o seguinte: o trigo dele, que sou eu e você, a gente vai ter vitória, não com a saída dos maus. Deus está dizendo: a minha igreja vai vencer, você vai vencer, perto das pessoas que não querem que você vença. Você vai vencer, a igreja vai triunfar, mesmo rodeada por aquelas pessoas que Satanás tem usado. Isso quer dizer o quê? Não precisa abandonar tua família, não precisa abandonar tua igreja, não precisa abandonar o seu chamado por causa de pessoas erradas, porque a igreja do Senhor vai ser triunfante, mesmo rodeada de pessoas ruins. O Senhor não vai tirar os ruins não, irmão. O Senhor vai te dar vitória, é do lado dessas pessoas mesmo. Bobos somos nós, que de vez em quando, eu vou parar meu ministério por causa do fulano. Eu vou abrir mão da porta que Deus me deu por causa do fulano. Não é isso. O trigo vai continuar sendo trigo, mesmo com o joio do lado. E o joio vai ter que ver você crescer. Satanás vai ver a igreja crescendo, porque quem plantou a igreja é o Senhor. E aquilo que Deus planta, não tem Satanás que impeça o crescimento. Deus está falando com alguém aqui. Você está pensando em abandonar algumas coisas que Deus te deu por causa de pessoas que estão te atazanando. Mas não saia, porque quem te plantou foi o Senhor. Você vem dele e você vai crescer nesse lugar, assim diz o Senhor. Outra coisa em cima dessa parábola aqui:
que o Senhor estava dizendo com a parábola do joio e do trigo? Quando o inimigo não pode nos parar, ele vai tentar imitar. Por quê? O joio e o trigo, você pode pesquisar, eles são idênticos. O diabo não cria, ele copia. É por isso que hoje tem falso crente, falsa igreja, falsa doutrina, falso cristão. O trigo e o joio, se você for ver quando eles estão perto, você não sabe diferenciar. Às vezes você olha para o camarada e fala, gente, isso é trigo. Quando você vê, é joio. Pastor, como que eu sei o que é trigo e o que é joio? Deixa eu explicar rapidinho. Somente quando eles crescem. O joio só aparece quando o trigo cresce. O joio não trabalha. O joio fica escondidinho. Quando o trigo aparece, lá está o joio. Você conhece gente assim na igreja? Não faz nada, mas na hora que é para aparecer, ó. O trigo não é assim. O trigo cresce, o trigo produz, o trigo faz a lavoura crescer. O joio não. O joio só suga. Se você só suga, cuidado. Outra coisa, o trigo quando cresce, quando ele está cheio de espiga, o trigo faz assim, ó, está cheio, ele faz isso, ó. O joio não. Quanto mais cheio, como que eu sei que é joio ou trigo? São detalhes. O trigo, quanto mais cheio, mais humilde. E o joio, quanto mais cheio, mais soberbo. Porque o joio acha que é ele. O trigo sabe que tudo provém de Deus. Terceiro, o joio, ele se agarra na terra de tal maneira, vamos supor, aqui é o trigo, eu sou o joio. O trigo se enraiza tanto na terra, que as raízes dele vai dando uma rasteira no trigo. O joio, ele é tão enraizado na terra, que ele destrói até quem está perto. Como que eu sei se a pessoa é joio ou trigo? Se ele é muito apegado na terra. Tem gente, irmão, que ele é apegado na terra. Nossa, o céu para ele não tem valor. Se você pregar sobre o céu, mas se pregar sobre dinheiro, porta aberta, finança, aí ele fica louco. Não estou dizendo que isso é errado, não. Você querer as coisas da terra não, mas você não pode ser enraizado, filho. O trigo não. O trigo ele está na terra, mas ele sabe que ele aqui não é o lugar dele, porque a qualquer hora Deus vai arrancar e Deus vai levar para o céu. Última coisa, o joio, se você pegar os frutos dele, causa náusea, dor no estômago, tonteira e até morte. O joio, se você ficar perto dele, causa náusea, tontura e até morre. Você sabia que tem gente na igreja que se você ficar perto dele, você morre na fé? Tem gente dentro da igreja que se você ficar perto dele, você morre, porque ele não tem vida. E o trigo? O trigo produz o quê? O trigo, meu filho, produz alimento. O trigo produz vida.
O trigo produz coisa boa. Olha, querido, você quer saber se você é trigo? As pessoas que estão perto de você têm que ser alimentadas, têm que ser sustentada, tem que ser produzida pela palavra de Deus. Agora tem um detalhe, preste atenção. Simone, põe para mim Mateus 15, 13, quando eu te pedi. Preste atenção. Cuidado com a precipitação. Eu já cometi erros. Eu olhei para uma pessoa e falei: isso é trigo. E era joio. Mas eu já vi pessoas que eu falei: isso é joio. E era trigo. Pastor, qual que é o meu papel então? Jesus disse: não arranque, não tira. Eu, como pastor, às vezes eu já tive vontade de pegar umas pessoas e jogar para fora, mas não posso, a igreja não é minha. E outra coisa, eu não sei se é joio ou trigo. O que eu tenho que fazer? Pastor, o que eu faço quando eu estou rodeado de joio? Olha o que Mateus 15, 13 disse. Eu vou terminar essa parte aqui, ó. Respondeu-lhe: toda planta que o Pai Celestial não plantou, será arrancada. Levanta a mão direita que eu vou dar uma palavra. A partir de hoje você vai orar: Senhor, todas as pessoas que estão à minha volta, que não vêm do Senhor, que não é trigo, arranca da minha vida, porque eu não sei discernir, mas Deus sabe. E a partir de hoje Deus vai começar a sacudir as suas amizades. A partir de hoje Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Mas aquele que Deus não plantou vai sair da sua vida a partir de hoje. Escuta o que eu estou falando, porque a partir de hoje algumas pessoas vão começar a sair da sua vida. Não reclama, porque os joios estão saindo, mas os trigos vão aparecer para a glória de Deus. Aleluia. Vamos para a terceira e a quarta. Essa aqui é rapidinho. Jesus agora vai mudar o foco. Ele vai falar agora do crescimento do reino. Porque o reino de Deus não foi feito para ficar parado. Aí Jesus vai usar duas parábolas e eu quero ser bem rápido aqui. Jesus fala para os seus discípulos: ó, o nosso reino, o meu reino, ele é como uma pequena semente, pequenininho, mas ela vai se tornar uma árvore. Se você vê a semente, irmãos, ela é desse tamanhozinho, mas ela vai crescer. Essa árvore cresce até 3,5 metros e 5. Aí eu te pergunto: como que pode uma coisinha pequenininha se tornar grande? Jesus começou com quantos discípulos? 12. E olha o tamanho que a igreja se tornou. Sabe o que Deus está mandando eu falar contigo? Se você estiver no meu reino, ainda que você seja pequeno hoje, se prepara, porque tem crescimento para você. Se prepara, porque o reino de Deus é para você crescer. O reino de Deus é para você aumentar seu conhecimento, aumentar sua vida de oração, aumentar. Deus fez o reino dele para crescer, mas ele compara com a semente. Como que a semente cresce? Ó, aqui está a semente. Vou cortar um pedacinho aqui. Para essa semente virar árvore, escute bem. Eu que sou agricultor, vou ter que cavar a terra, ó, jogar a semente lá dentro, jogar a terra em cima, socar e ir embora. Se essa semente pudesse falar, ela falaria assim: homem, o que eu te fiz? Por que você está cavando esse buraco? Não, você vai me jogar aqui? Não me joga não. Terra, não, terra por cima. Você está me jogando terra. Você está me pisando. Homem, você vai me deixar aqui? Para a semente crescer, ela tem que cair no buraco. Para a semente crescer, vai ter que vir terra. Para a semente crescer, ela vai ter que ser pisada. E João 12 diz que quando a semente morre,
quando ela morre, é que começa a brotar dentro dela um ramozinho que vai crescendo, 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 crescendo. Sabe o que Deus está dizendo? Se você quiser crescer, você vai ter que saber que Deus que te plantou, a intenção dele não é te matar, a intenção dele não é te fazer mal. Ele está te colocando em algumas situações, ele está permitindo algumas coisas, não é para você morrer, é para você crescer, porque ninguém cresce sem enfrentar as lutas, ninguém cresce sem passar por algumas situações de isolamento. Aquilo que você chama de buraco, Deus chama de situações que ele está usando para você crescer. O problema é que tem muita semente querendo ser árvore, sem encarar as covas da vida. Não tem jeito. Irmãos, tem hora que eu olho para trás, eu falo: Senhor, o Senhor já me colocou em cada buraco. Deus já me colocou em cada buraco, em cada pisada que eu já tomei, e eu chorei, e eu pensei que ia morrer, eu pensei que não ia aguentar, eu pensei que não ia viver. Hoje que o tempo passou, eu vi que era necessário, porque foi dentro daquela cova que a semente morreu, mas ao morrer, nasceu a presença de Deus. Deus está falando com você: foi eu que te coloquei nesse buraco, eu que joguei essa terra em cima, eu que estou deixando as pessoas pisarem em você, porque quando você achar que é o fim, é aí que você vai ver o crescimento, é aí que você vai ver o agir de Deus na sua história. Não reclama da cova, é Deus usando tudo isso para você crescer. Fala para o vizinho: não reclama da cova não, foi Deus que te plantou. Uma segunda coisa: toda semente para brotar, ela tem que estar na mão certa e no terreno certo. Deixa eu te dar um exemplo. Você está vendo essa semente aqui? Se eu jogá-la ela em cima desse altar, ela vai brotar? Aqui não tem terra, aqui não tem nada. A semente para brotar, ela tem que estar na terra certa. Deixa eu falar uma última coisa sobre isso aqui. Você sabe por que tem gente que não está virando árvore ainda? Porque você quer brotar no lugar errado. Você está num lugar que Deus não quer que você esteja. Você está em terra que Deus não está te apoiando. Querido, pode ter a melhor semente, mas se estiver no lugar errado, não vai prosperar. Mas se você hoje falar: Senhor, me coloca no lugar certo, me coloca na terra certa, me coloca no lugar aonde o Senhor quer. Sabe por que eu estou em Patrocínio? Eu poderia estar lá em Divino, perto dos meus amigos, perto dos meus parentes, na igreja que eu me converti. Sabe por que eu estou aqui a 740 quilômetros? Porque Deus me plantou aqui, e não tem terreno infrutífero quando Deus é que nos planta. Se você quiser crescer, esteja no lugar certo. E eu vou falar a última coisa, semana que vem eu encerro. Eu vou terminar falando a última semente de crescimento. Primeiro ele fala da semente, e agora ele vai falar do crescimento. Ele vai falar da parábola do fermento. Olha agora, e nem pensa que eu vou terminar. Por que o Senhor usa agora a parábola do fermento? Preste atenção. O fermento, você que é dona de casa, você vai fazer um bolo. Você pega a farinha, maçã, achou. Para o bolo crescer, o que você coloca dentro dela? Fermento. Aqui está usando 20 quilos de farinha. Gente, é farinha demais. E 3 medidas de fermento, pouco. Mas aquele pouquinho vai fazer a massa crescer. O que o Senhor está dizendo agora em relação a crescimento? Presta atenção. Na semente fala que você tem que morrer, mas aqui é diferente. Aqui fala que o fermento tem que estar por dentro. Isso quer dizer que ninguém cresce por fora sem antes não crescer por dentro. Se você mudar aqui, por fora muda. Como que Deus vai fazer você crescer por fora,
se você por dentro não muda. Você já viu a história do ratinho? Um dia um ratinho chegou para Deus e falou: Senhor, me atende, eu quero ser um gato. Deus: mas por que você quer ser gato? É porque o gato corre atrás de mim. Aí Deus, tuf! Aí o rato virou um gato. Deu uma semana ao gato: Senhor, sou eu de novo. O que você quer? Você me transforma num cachorro? Mas por quê? É porque o cachorro corre atrás de mim. Aí Deus, pum! Aí o gato virou cachorro. Deu uma semana, o cachorro: Senhor, o Senhor me transforma no leão? Por quê? Porque o leão corre atrás de mim. A Deus, tem certeza? Tenho. Deus, pum! Ele voltou a ser um ratinho. Senhor, por que eu voltei a ser rato? Aí Deus falou assim: como que eu posso te transformar num leão, se o seu coração é de rato? Como que Deus vai te fazer grande, se você por dentro tem pensamento de rato? O evangelho não é mudança por fora, é mudança por dentro. Eu arrancarei teu coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eu arrancarei tudo de ruim em você e colocarei o meu espírito. Uma segunda lição aqui. As donas de casa, quando você está fazendo o seu bolo, você coloca o fermento, a massa cresce, né? A massa cresce fazendo barulho. A massa cresce assim. Você deixa ela lá, dá 15 minutinhos, a massa, ó, sem fazer barulho. Sabe o que Deus está dizendo? Olha para mim. Eu trabalho no silêncio. Eu estou fazendo muita coisa quando você pensa que eu não estou fazendo nada. Eu vou terminar minha fala aqui. Tem gente que está frequentando a igreja aqui há tanto tempo e fala: Senhor, eu estou nessa igreja, mas eu não estou vendo mudança. Meu marido não muda, meu filho não converte, até agora não apareceu o meu marido, a minha esposa. Senhor, tu não está fazendo nada. Aí Deus está dizendo: oh, eu estou fazendo você crescer. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Deus está agindo. Você já percebeu que todos os dias parecem iguais? Gente, todo dia parece igual. Aí quando passa os 2 anos, você olha para trás e fala: gente, muita coisa mudou. Porque quando você achou que estava tudo igual, Deus estava trabalhando no seu caráter. Deus estava agindo. Querido, o crescimento de Deus não é barulhento. O crescimento de Deus, às vezes a gente nem percebe, mas quando o tempo passa, você vê as coisas extraordinárias que Deus fez. E eu sei que tem gente aqui ressentido com Deus, magoado com Deus. Você não fala, mas o seu coração está triste. Você fala: Senhor, eu não estou vendo nada. O meu marido continua o mesmo, minha esposa continua a mesma, a minha vida financeira continua a mesma, a minha vida está igual. E Deus está dizendo: espera um pouquinho, espera daqui uns anos, espera que eu estou trabalhando. Daqui um dia você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Não para, querido. Deus não tem pressa. Deus não está preocupado com o nosso relógio, porque na verdade Deus nem usa esse relógio aqui. O relógio dele trafega acima do nosso. E o que me encanta nessa parábola: 20 quilos de farinha, 3 medidas de farinha. Quem é que prevalece? O pouco. Porque Deus, para nos honrar,
Você pode estar cercado de farinha, mas se você estiver por dentro, infiltrado, se você estiver agindo como Deus manda, essas farinhas, esses problemas que te cercam, não vão impedir o crescimento que Deus tem para você. E hoje no culto da palavra, eu vou orar por você agora, eu quero chamar até o louvor aqui, mas eu vim pregar para você. Você que está na igreja há tanto tempo e não está entendendo o reino. E o Senhor hoje aqui, Ele te lembrou, filho, ei, o meu reino é semente. Começa a mudar a semente. Valorize essa palavra. O diabo vai usar de tudo para você não entender. E como semeador, você pode até perder, mas uma semente que brotar, vai cancelar todas as suas derrotas. A parábola do joio, ela me ensina que Deus não vai tirar os maus. Não vai. Deus vai te dar vitória, mesmo cercado por pessoas que não querem que você vença. Agora, por favor, escute aqui. Foi Deus que abriu essa porta? Foi Deus que te colocou aí? Foi Deus que te trouxe para cá? Sempre quando alguém bater de frente contigo, não abandone o lugar que Deus te deu. Porque o joio não prevalece sobre o trigo sempre vence no final. Agora o que me assusta é vendo o trigo fugindo de joio. Fica no lugar que Deus te colocou. Não faça falso julgamento, porque como eu disse aqui, a planta que Deus não colocou, Ele mesmo tira. Se a partir de hoje algumas pessoas se afastarem de você, não assusta não. É porque Deus está tirando tudo aquilo que não está, tudo aquilo que não é dele em você. E a última coisa, para você crescer, você é semente. Semente para ser grande, tem que encarar a cova, tem que ser pisado. E segundo, como a massa, deixa Deus mudar aqui. Aqui, Se Deus mudar aqui, tudo muda. E o nosso crescimento não faz barulho. Outro dia eu li uma frase linda: as nossas orações silenciosas fazem barulho no céu. Você acha que Deus não está fazendo nada, mas Deus está produzindo um crescimento. Pega uma foto sua e olha para você ver. Irmão, tem foto minha que dá vontade de rasgar. Até na aparência Deus está mudando. Tem umas fotos minhas que eu falo, tem misericórdia, Jesus. Deus está fazendo uma coisa boa. Até em você, tem hora que eu vejo umas fotos suas antigas lá no Facebook, que eu falo, Deus está trabalhando. Porque Deus usa o tempo para nos melhorar. Você acha que Deus não está fazendo nada, né? Descansa. Nós vamos cantar um louvor agora. E você que foi tocado por essa palavra, eu não sei qual área da sua vida essa palavra tocou, mas que tocar, eu sei que tocou. Se Deus falou contigo, eu queria que você viesse aqui. Semana que vem eu vou concluir as 3 últimas parábolas, e você vai ver também algo especial. Mas agora eu quero orar por você. Se você está achando que a vida não está melhorando, não está indo para frente, vem aqui. Vamos cantar o louvor que vocês quiserem. Vem todos aqui. O diabo não quer que você receba. Ele não quer que você entenda a palavra. Ele não quer que você creia nessa palavra. Humildade colocou o jardim.